Então vamos à palavra de hoje, abra a sua Bíblia, Romanos capítulo de número 6, Romanos capítulo de número 6. E vamos falar de um assunto muito sério hoje, muito pouco ensinado e comentado, mas ele é muito libertador. Aqui tem uma libertação gigantesca. Nós vamos ler bastante versos, até o verso 11, do verso 1 ao verso 11. Que diremos, pois? Olha, presta atenção agora, muita atenção. É uma pergunta que ele está fazendo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha a resposta. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Agora, olha que coisa esclarecedora. Nós, o que para ele morremos. Então quer dizer que eu morri para o pecado? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez, para sempre morreu para o pecado, e quanto a viver, vive para Deus. Agora olha aqui, 11. Assim também vocês, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus aonde? Em Cristo Jesus. Vamos ler o verso 20 do capítulo 5 também, que diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Romanos. Não leve a mal que eu repita isso, porque se eu quiser compreender o que é evangelho, eu tenho que conhecer carta de Paulo aos Romanos, porque carta de Paulo aos Romanos é uma exposição daquilo que é evangelho. E o ponto principal é que Adão pecou, destruiu o planeta todo, destruiu a raça humana inteira, todos se tornaram perdidos. Cristo vem ao mundo em forma de homem para salvar este perdido e para desfazer tudo aquele mal que veio de Adão. Então ele vem morrer por nós, ele vem nos justificar e nos dar uma vida eterna. Evangelho não é convidar uma pessoa para vir na igreja para resolver os problemas dela. Evangelho não é chegar para uma esposa que o marido está dando problema e falar assim: olha, vem fazer uma campanha para o marido na igreja, que o seu marido vai se resolver, ele vai ficar bonzinho. Não, isso não é evangelho. Evangelho não é fazer um culto para o desempregado. Todo mundo que está desempregado vem aqui, nós vamos passar um óleo na carteira de trabalho e você vai arrumar emprego. Isso aí é uma grande farsa, isso não é evangelho. O evangelho não é uma coisa que vai resolver os problemas das pessoas. Tem problemas que nunca serão resolvidos, tem problemas com os filhos que não serão resolvidos, tem problemas familiares que nunca serão resolvidos, tem problemas financeiros que dificilmente serão resolvidos. E a igreja não é um lugar de resolver problemas. A igreja é coluna e baluarte da verdade, é um lugar de informação, de estudo,
estudo sobre o que é o Evangelho da graça de Deus. Está bem claro isso na sua mente? Então, se você for ver, a maior parte do povo da igreja veio para a igreja, fez todas as campanhas, fez tudo o que tinha que fazer, continua com problema, muitos ficam doentes, não aconteceu na vida deles nada do que foi prometido. Porque o Evangelho não é resolver problemas, o Evangelho é mostrar o que Cristo já fez por nós. Está claro na tua mente isso? E outra que eu preciso entender, eu falo assim por causa das pessoas novas na internet. Evangelho não é pregar o Velho Testamento. Tem pregações, ou melhor, tem acontecimentos do Velho Testamento que são lindos. Coisas maravilhosas, né? Deus abriu o Mar Vermelho e o povo de Israel passou. Deus fazia cair um maná do céu, parecido semente de coentro. Eles comiam aquele pão, era um pão completo, não precisavam comer mais nada, eles tinham saúde e não ficavam doentes. Deus fez coisas lindas na velha aliança, mas aquilo é história do povo judeu, não é evangelho. As leis foram dadas para os judeus, as festas foram dadas para os judeus, os sacerdotes foram dados para a religião judaica. Velho Testamento, história do povo judeu. O evangelho não existia no Velho Testamento. No Velho Testamento só havia promessas que apontavam para um futuro onde Cristo viria e depois disso viria o Evangelho. Quando Deus falou para Abraão que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, como Deus cumpriria isso? Se você for lá em Gálatas, capítulo 4, você vê Paulo vai explicar que as bênçãos que Deus prometeu para Abraão, que abençoaria todas as famílias da terra, viria através de um descendente. E qual é o descendente? O descendente é Cristo. Então, para Deus cumprir aquela palavra que falou para Abraão, vou abençoar todas as famílias da terra, não é só o povo judeu. Como que Deus faria isso? Através de um descendente. Quem era esse descendente? É Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vem, repare bem, Deus pula toda a velha aliança para cumprir a promessa para Abraão. Ele vem até o nascimento de Jesus e através de Jesus que ele vai abençoar todas as famílias da terra. De que forma? Através da pregação do Evangelho da graça de Deus. Ele passa todo o Velho Testamento e só vai cumprir aquilo com a vinda de Cristo ao mundo. Tudo aquilo ficou para trás. Então tem que entender a divisão. Essa divisão tem que estar aqui no meu entendimento, ó. Velha aliança, lei, guarda de sábado, festa judaica, arca da aliança, os rituais, os símbolos, tudo aquilo é Velho Testamento, não serve, não é evangelho. E a outra divisão, depois que Cristo morre na cruz, começa o evangelho da graça de Deus. Vai ser revelado ao apóstolo Paulo e vai mostrar tudo que Cristo fez, vai revelar a graça de Deus, vai mostrar tudo que ele fez por mim e me deu gratuitamente. Eu tenho que ter essa divisão dentro de mim, senão eu vou ser uma pessoa confusa, não vou entender o que é evangelho, vou ficar escravizado, desculpe o termo, em igrejas que prega a escravidão do Velho Testamento o tempo todo na cabeça das pessoas. Está bem definido isso na tua mente? Então vamos lá. Verso 20 que nós acabamos de ler do capítulo 4. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. O que Paulo está dizendo? Para nós entendermos o capítulo 6 onde nós estamos. Porque a lei foi dada, a lei de Moisés foi dada. Eu sei que você aqui pode me dar uma aula, mas a turma da internet não. A lei foi dada quando a lei disse assim, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não seja mentiroso. O que aconteceu? A lei veio revelar a natureza humana, esse corpo, essa natureza humana que nós temos. A lei veio mostrar que o homem está condenado, ele é estragado, que tem uma disposição na carne dele de fazer um monte de coisa errada. A lei veio revelar que o homem tem uma tendência a cobiçar a mulher do outro. A lei veio revelar que os filhos são desobedientes aos pais, a natureza humana leva os filhos a não obedecer. Um filho é de um jeito, mas tem outro filho que é ranheta toda a vida, não é?
Um vem mais calmo, mas também é meio atrapalhado. Mas o outro vem 3 vezes mais atrapalhado. Veio revelar que, não leva a mal de falar assim, veio revelar que os filhos têm uma tendência a desobedecer aos pais, que a raça humana é mentirosa, que o homem quer adulterar. A lei foi dada para trazer essa sujeira para fora, mas não tinha poder de libertar as pessoas dessa sujeira. Então ele fala assim, a lei foi dada para que avultasse a ofensa, para que o pecado viesse para fora. E depois ele diz, onde abundou o pecado, então a lei trouxe aquilo que eu expliquei no domingo passado. Você já viu quando um navio derrama petróleo na praia, aí você vai na praia, aquelas ondas que seriam brancas, elas vêm pretas, oleosas, matam os peixes, todos os seres viventes ali da praia e do mar. Então, a lei trouxe essa onda de sujeira para fora, trouxe tudo, aquele petróleo, contaminou a praia toda. Mas ele fala assim, aonde abundou o pecado, veio uma coisa muito maior e muito poderosa, que foi a graça. É uma outra onda que vem e passa e limpa toda aquela coisa preta, limpa tudo, deixa tudo limpinho. Então é isso que Cristo fez. A lei foi dada para trazer para fora a natureza humana e o pecado. Abundou o pecado, espumou o pecado, mas Cristo vem e Ele faz superabundar a graça sobre tudo isso, e Ele limpa toda essa sujeira que Adão trouxe. Está bem definido isso na tua mente? Agora nós vamos entrar no capítulo 6, Paulo vai fazer uma pergunta, olha, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Então quer dizer, quanto mais sujeira, mais a graça vai abundar? Então eu vou permanecer no pecado para a graça abundar cada vez mais. Agora Paulo vai revelar uma coisa extraordinária aqui, ó. Vou ler de novo, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Agora olha o que Paulo fala. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Morremos. Então, olha o que Paulo está dizendo. Então você poderia perguntar, pastor, quer dizer que eu morri para tudo isso que entrou por Adão? Eu morri para essa coisa chamada pecado? Eu morri, me desliguei de tudo isso, eu morri para o pecado. Como eu vou permanecer numa situação onde eu morri para ela? É a mesma coisa que para nós aqui, morre um parente. Vamos supor que esse parente tinha várias propriedades, ele tinha um monte de coisa, ele morreu, você vai ali no caixão, ele está morto. Você pode chegar lá e dar um tapa assim no rosto dele, ele não vai mais ter reação. E o que ele deixou, ele não tem mais acesso a isso que ele deixou, porque ele morreu para a nossa vida. Não morreu? O corpo dele está frio, ele vai voltar ao pó. Ele já saiu dessa nossa dimensão. É isso que Paulo está explicando. Que em Cristo nós morremos para o pecado. Nós saímos dessa dimensão chamada pecado. E nós estamos em outra dimensão. Como isso acontece? Acontece através da inclusão. O que é a inclusão? Existe a doutrina da nossa inclusão em Cristo. O que é isso? Vamos falar as mesmas coisas. Quando Adão pecou, você existia? Não. O primeiro casal pecou, a raça inteira não existia. Mas eles se estragaram, geraram filhos e filhas, deles vieram a raça humana inteira. A raça humana estava incluída no primeiro casal, estava inclusa lá. Eles se estragaram e deles veio uma raça humana toda estragada e nós nascemos nesse estrago. Nós estávamos incluídos no primeiro casal. O primeiro casal era a cabeça da raça humana. Deus havia dito para o casal, olha aí, domine sobre a terra, crescei-vos e multiplicai-vos. Deu uma bênção para eles crescer e se multiplicar e encher toda a terra. E porque eles se tornaram pecadores, isso não foi retirado deles. Então todos nós estávamos incluídos em Adão. A morte entrou por ele, passou para todos os homens, porque todos em Adão pecaram. Eu não fiz nada para nascer assim.
Nem você, mas quando eu nasci, como eu estava incluído em Adão, eu recebi dele tudo aquilo de errado que ele fez. Eu nasci com a natureza de Adão, porque eu estava incluído nele. Está claro isso? Então, do primeiro casal saiu toda a raça humana. Todos estavam incluídos nele. E o que Deus vai fazer? Ele está dizendo que eu morri para o pecado. Agora, o que Deus faz? Agora, Cristo vem. E Deus vai nos incluir em Cristo. Eu estava incluído em Adão. Recebi todo o mal dele. Agora, Deus vai me incluir em Cristo. Eu vou receber todo o bem que vem dele. Eu fiz alguma coisa para receber o mal de Adão? Não, eu nasci debaixo da natureza dele. Eu fiz alguma coisa para receber o benefício e o bem que vem de Cristo? Não, Deus me incluiu em Cristo. E passa os benefícios todos da salvação para mim gratuitamente. Então Deus me tira de Adão agora. Ele vai me incluir em Cristo. Em Cristo, quando eu sou incluído, eu morro para o Adão, eu morro para o pecado. Então, essa coisa chamada pecado que entrou no mundo e deteriorou tudo, quando Deus olha para nós, eu preciso crer no que está escrito. Eu estou morto para o pecado. Já estamos, nós, igrejas, numa dimensão de liberdade gigantesca. Nós estamos mortos para esse sistema corruptos e vivo para Deus. Estamos mortos para o pecado. Nós morremos para o pecado. Acredita nisso? É o que a Bíblia está dizendo. Isso é um assunto difícil de ser falado, difícil de ser ensinado. Então vamos ver lá como isso aconteceu. Verso 2 de novo. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Agora nós vamos entender como é que Deus fez tudo isso. Olha lá. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados aonde? Na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Como é que Deus me incluiu em Cristo, me libertou e me matou para o pecado? Ele está dizendo que nós fomos batizados em Cristo e sepultados na morte dele. Olha, esse tipo de batismo aqui não tem nada a ver com o batismo de João Batista. Aquele batismo nas águas de João Batista era um batismo direcionado ao povo judeu, ainda debaixo de lei. Esse batismo aqui não tem nada a ver com pegar a pessoa, afundá-la na água. É que Cristo, eu fui incluso em Cristo, ou seja, eu fui incluído na morte de Cristo e fui sepultado. Quando Cristo está sendo sepultado, todos nós estamos sendo sepultados na morte. Nós estamos sendo incluídos em Cristo, está entendendo ou não? Então, quando Cristo morre na cruz, eu já expliquei isso. A velha criação, nós vamos ver aqui para frente, está sendo morta, está sendo desfeita ali na cruz, na morte de Jesus Cristo. Quando Cristo morre, nós estamos incluídos na morte dele, nós estamos sendo sepultados na morte pelo batismo na morte. Esse é o verdadeiro batismo, ou seja, eu sou imerso na morte, sepultado na morte do Senhor Jesus Cristo. Essa é a forma que Deus me matou, me tirou de Adão e me matou para o pecado. Então, quando Cristo morreu, ele não está sozinho ali. Ou se entenda, deixa eu ser calmo para falar isso. Quando Cristo morreu, nós estávamos incluídos naquela morte. É como se Deus tivesse pego a natureza velha toda e está destruindo ela na cruz. Então, tudo que é antes da cruz, para Deus já está morto. Por quê? Porque o fim de tudo aquilo que vem de Adão, a lei, tudo aquele monte de coisa, tudo isso acaba na cruz. Deus encerra a velha aliança na cruz. Quando Cristo morre e ressuscita, começa-se a nova aliança e começa-se a nova criação. Então, quando Cristo morre ali na cruz, nós somos incluídos na morte dele. Todos nós fomos incluídos naquela morte. Quando Cristo é sepultado,
nós fomos sepultados na morte de Jesus Cristo, tudo incluído naquilo que aconteceu com ele. Tudo que aconteceu com Adão, nós estávamos incluídos, passou para nós. Tudo que aconteceu com Cristo, agora Deus nos inclui em Cristo. E passa tudo aquilo para nós. Então, quando você vê afirmações na Bíblia, quando Paulo fala em Gálatas 20, que a gente até canta, já estou crucificado, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Tudo isso é o Evangelho apontando para a nossa inclusão na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando Deus olha para nós, Deus me vê morto para o pecado, morto para Adão, morto para a velha criação e vivo para Deus. Quando Deus olha para nós, Ele me vê liberto do império das trevas, liberto de diabo, liberto de pecado, liberto de tudo e vivo para Deus. Deus não me vê mais escravizado. Deus não me vê mais condenado. É isso que a nova aliança mostra. Deus não me vê mais, a velha criação, para Deus morreu, eu sou uma nova criação para Ele. Deus não me vê mais em pecado, apesar de eu estar preso num corpo defeituoso, Deus me vê justificado do pecado. Deus não me vê mais em pecado, Ele me vê morto para o pecado, morto para tudo que veio de Adão e vivo para Deus. Agora eu preciso ter entendimento sobre isso e me ver assim também. Então quando Deus olha para mim, Ele me vê limpo, Ele me vê morto para o pecado, Ele me vê justificado, liberto do império das trevas. É isso que o Novo Testamento nos mostra. Agora eu preciso me ver como Deus me vê. Então nós todos somos incluídos na morte de Cristo na cruz. E quando Cristo é sepultado, nós somos sepultados na morte dele. Então o meio para nós morrermos no pecado foi a inclusão na morte dele e o sepultamento na morte dele. Eu fui batizado na morte, imerso na morte, posto na morte do Senhor Jesus Cristo e liberto da velha criação. Estão entendendo ou está difícil isso? Vamos lá, de novo, capítulo 6, verso 1. Vamos começar de novo. Que diremos, pois? Eu vou permanecer no pecado, naquilo que eu já fui liberto dele, para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Olha lá, nós o que para ele morremos. O que prova que isso aconteceu na minha vida? Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Olha lá, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Agora, olha a mudança de vida. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, o que é essa novidade de vida? Como eu morri para o pecado e fui liberto, então agora vem um poder de Deus sobre mim que vai me dar uma nova perspectiva de vida. Se eu vivia fazendo um monte de coisa errada, era atrapalhado, seja lá o que for, eu estava ainda antes da cruz, eu fazia parte desse bolo da morte, não conhecia Deus, brigava com todo mundo, não é? Fazia coisa errada, mas agora que eu criei em Cristo, fui incluído em tudo isso, a novidade de vida começa a surgir em mim, de dentro para fora começa a brotar um novo entendimento, uma nova compreensão. Eu começo a olhar a vida que eu tinha no passado e vejo que tudo aquilo era amargura. As coisas que eu gostava, as pessoas com quem me relacionava, as coisas que eu ria e achava bom, agora eu tenho uma novidade de vida dentro de mim, eu olho para aquilo e não vejo mais daquele jeito. Aquilo que eu gostava se tornou uma coisa amarga. Eu não consigo mais conviver, eu não vou desprezar ninguém, mas eu não consigo mais conviver com os velhos amigos, porque a cabeça deles não bate mais com a minha. A vida que eles têm, que outrora eu tinha e gostava, não é mais a minha vida, não me dá mais, não me dou mais com esse tipo de coisa. Se eu vivia mentindo, enganando para todo mundo, agora se eu for mentir, eu falo, mas espera aí, tudo isso é amargo. Eu vou enganar alguém, eu vou falar o que é uma coisa que não é, como se fosse. A novidade de vida, ela começa a brotar de dentro para fora. É por isso que a pessoa, depois que encontra Jesus, não é na base da lei.
Na base da graça, ela vai tendo uma mente renovada e a novidade de vida, vida nova. A gente vai largando tudo aquilo que era errado, não é assim em um segundo. A mente vai mudando, a tua vida vai mudando. Isso que é a associação à ressurreição de Cristo, andar em novidade de vida. Tudo aquilo que a gente era no passado, nós não somos mais. Eu não vou mais praticar aquelas velhas coisas que era morte. Hoje eu vejo que era morte. Quando eu vivia nelas antes de encontrar Cristo, eu não entendia, achava que era bom. Mas agora a novidade de vida está dentro de mim. Eu passei por esse processo de morte e sepultamento, ressuscitei com Cristo. O que diz lá em Efésios? Colossenses, se vocês ressuscitaram com Cristo. Vamos lá, olha lá. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo de número 3. O que Paulo fala? Justamente isso que nós estamos falando. Ele diz, no verso 1, olha lá, portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, olha aqui a novidade de vida, olha a nova vida que está dentro de nós. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha a mente. Pensai nas coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Vem uma nova forma de pensar, uma nova mentalidade. Porque morrestes, olha lá, onde foi que eu morri? Eu morri com ele na cruz, eu fui incluído. Fui sepultado na morte, eu morri para a coisa chamada pecado, eu estou liberto do pecado. Olha lá, porque morrestes e a vossa vida, onde está a nossa vida? Está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque morrestes, olha o verso 3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha lá, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Está claro isso? Então quando nós cremos em Jesus Cristo, tudo isso passou a ser, foi introduzido na nossa vida e nós morremos para o pecado. Morremos para a velha vida, morremos para a velha criação, estamos em novidade de vida. Olha o verso 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, não é isso que nós estamos explicando? Então eu fui unido com Ele, na semelhança da morte dEle. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então fui incluído na morte, morri para o pecado, e também, ele diz o quê? Seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora olha o verso 6, que eu tenho que saber. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então quando Cristo está na cruz, o velho homem, a velha criação, o velho Adão, todos nós, foi crucificado com ele. Quando ele está ali na cruz, pagando pelo pecado, a raça humana inteira está incluída ali na cruz. É o velho homem. Então, quando Deus olha agora para a igreja, presta atenção. Tudo que é antes da cruz, se estiver dentro da igreja, é morte. Vocês estão entendendo? Tudo que é antes da cruz. Se tiver uma igreja que se fala assim, evangélica, aí você entra lá, e o que eles pregam e ensinam é o que está tudo antes da cruz. Tudo isso é morte. Tudo isso é morte. A vida só vem depois da cruz. Deus encerrou a velha criação, a velha religiosidade, o velho homem, tudo ali na cruz. Por isso que a cruz é o fim de uma religião e o início de uma nova aliança. A cruz é o fim da velha criação e o início de uma nova vida, de uma velha criação. A igreja não existia antes da cruz, mas depois da cruz surge a igreja, que é chamada de noiva de Cristo e corpo de Cristo. É uma coisa que estava oculta na velha aliança. Tudo que está antes da cruz, olha, se o ensino de uma igreja é só o Velho Testamento, eles não passaram pela cruz, eles estão na morte, naquilo que é velho. É duro dizer isso. Se você está numa igreja que insta com você e diz que sábado, guardar sábado faz parte da salvação, eles estão na morte, porque tudo isso faz parte da velha criação, e isso é o fim de tudo isso, é na cruz.
Por isso que todo o ensino do Velho Testamento não passa pela cruz. Só as promessas feitas sobre Jesus da Nova Aliança é o que passou. O resto acabou. Então, olha lá, sabendo isso, o que eu tenho que saber? Verso 6, que foi crucificado com ele nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos, porquanto quem morreu, olha lá, está justificado do pecado. Lembra que você era escravo do pecado? A pessoa que bebia não conseguia ficar sem beber, ela era escrava. Eu fumei durante muitos anos, ai meu Deus, eu tentava parar de fumar, ficava 3 dias, quando fumava acendia 3 cigarros, um na ponta do outro e assim, para matar a vontade, não conseguia ter força. Lembra a escravidão que a gente vivia? Eu acredito que você passou por algumas coisas assim também, não é? Não vivíamos debaixo de uma escravidão, nós não tínhamos força contra certas coisas, né? A gente brincava assim, na rua que eu morava tinha um senhor que ele bebia muito, a gente brincava assim, lá, quer ver, ele está andando assim, mas quando estiver chegando perto do bar, parece que tem um imã no bar, ele vai fazendo assim, ele vai entrar para beber, era isso que acontecia, né? A gente brincava, eu sei o nome dele, mas não vou falar aqui não, dado alguém da família dele converter e descobrir que sou eu que estou falando disso, né? O velho homem foi com ele crucificado. Então tudo aquilo que nos escravizava, que fazia parte do velho homem, olha, isso é tremendo e ao mesmo tempo complicado, só por revelação. Então, pastor, as coisas que me escravizavam, o erro que me escravizava, a velha vida que me escravizava, os pesos que eu tinha, a condenação que eu tinha, as prisões, a escravidão do mundo espiritual que estava sobre a minha vida, tudo isso acabou, o velho homem acabou na cruz. É isso, sabendo isso, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Agora esse corpo do pecado aqui, ele está num processo de destruição. Ele vai voltar ao pó e vai voltar ao pó. É a finalização da redenção, a saída do corpo. E ele continua. E não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está o quê? Justificado do pecado. O que é ser justificado do pecado? Cristo levou a minha condenação na cruz, levou meu pecado na cruz e me libertou, pagou o que eu devia. Ele me justificou diante de Deus. Agora Deus olha para mim e me vê limpo, me vê santo, me vê uma nova criação, me vê sem pecado, me vê justificado do pecado, me vê liberto do império das trevas, reconciliado, um verdadeiro filho. Ele me vê assim, eu preciso me ver assim, porque isso é o que está no Evangelho a meu respeito. Eu tenho que ter a mesma visão que Deus me vê, igualzinho a Deus, a mente de Cristo, porque tudo isso é o que o Evangelho mostra. Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Agora olha lá, assim também vocês, agora você tem que se considerar, você tem que dizer para você mesmo, é isso mesmo. Eu me considero. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então como é que eu tenho que me considerar? Olha, eu morri para a velha criação, morri para o diabo, morri para a lei, morri para a condenação, morri para toda a dívida que eu tinha para com Deus. Eu estou morto para tudo isso. Aquele exemplo que eu dei, a pessoa está morta, ainda que ela tenha tido muitos bens, ela passou por uma outra dimensão, ela está ali no caixão, não tem mais acesso a nada, nem o calor humano dos seus familiares. Ela morreu, assim me considero morto para o pecado, morto para esse sistema corrupto, morto para tudo aquilo que veio de Adão, porque Deus está dizendo isso. Estamos mortos para o pecado. Agora, como Deus, quando a gente fala assim, não vai mais perder a salvação, as pessoas falam, a salvação se perde, porque elas falam assim, e o pecado? Se eu morri para o pecado, como Deus vai trazer uma coisa para a qual eu morri para me condenar no futuro?
Se o fim da lei é Cristo, e a lei acabou na cruz, como é que Deus vai pegar a lei para me condenar se Ele próprio pôs um fim nela na cruz? Se Deus me libertou do império das trevas, como é que Ele vai pegar o império das trevas de novo e deixar vir sobre a minha vida, se Ele mesmo me libertou de tudo isso? Sim ou não? Então, assunto consumado. Deus não vai utilizar nada da velha criação, daquilo que é morte, para vir me julgar, porque o meu julgamento, o seu, da igreja, já aconteceu na cruz. Aconteceu ou não? Assim também vós, o que tem que fazer? Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Aonde? Em Cristo Jesus. Então nós morremos para o pecado e nós estamos vivos. Você está trabalhando, está se esforçando, nós estamos vivos para Deus agora. Antigamente nós estávamos mortos para Deus, mas saímos da morte e nós estamos vivos para Deus. Como é que eu vivo agora? Deus me olha e me vê vivo, nasci de novo, liberto do pecado, morri para aquele sistema velho todo. Estou vivo para Deus. Tudo que eu faço agora, eu faço para Deus. Até os erros que eu cometo, eu os cometo diante de Deus, porque eu sou de Deus. Como que é viver para Deus? É se internar num convento? Não é? É ser um monge, ficar assim, morando numa montanha, num templo? O que é viver para Deus? As pessoas, a religião pensa que é você fugir do mundo, ficar trancado num lugar, se penitenciar o teu corpo, não tem que alimentar nenhum apetite do corpo, e você vai ficar lá trancado. Isso não é viver para Deus. Viver para Deus é a vida que você tem agora, normal, trabalhando, vivendo, tendo a sua vida familiar. Agora nós estamos vivos para Deus. Antes nós éramos todos mortos. Mas agora a nossa vida, nós vivemos para Deus. Pastor, quer dizer que quando eu tenho aquele problema, estou vivendo para Deus, estou vivendo para Deus. A partir desse momento, tudo que envolve a minha vida nesta terra, eu vivo para Deus. Até os problemas que eu passo, eu vivo para Deus. As dificuldades que eu tenho, eu vivo para Deus. Se considere morto para o pecado, mas vivos para Deus. Então nós estamos vivos para Deus. Quando Deus olha para quem não conhece a Cristo, ali estão os mortos. Nós não estamos mais mortos. Nós vivemos no meio deles. Nós estamos vivos para Deus, estamos vivos. Vivos, nascemos de novo, somos vivos para Deus. Mortos para o pecado. Então nós morremos para a velha criação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então tudo que veio antes da cruz, a culpa, pecado, lei, religiosidade, nós morremos para tudo isso. Deus nos libertou através da morte, na nossa inclusão na morte de Jesus Cristo. O velho homem foi sepultado e quando Cristo ressuscitou, nós vamos ressurgir em novidade de vida. Uma vida nova brota em nós. Agora o entendimento vai crescendo. Eu vou tendo uma vida cada vez mais em liberdade, respeitando as pessoas, compreendendo as pessoas. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu era um mentiroso, eu não vou mentir mais. Eu ando em novidade de vida. Se eu tinha vícios, um montão de coisas que me escravizavam e atrapalhavam a minha vida, pouco a pouco eu vou me libertando de tudo isso. Não vou ser mais assim. Eu ando numa nova vida. E não é me matando. Eu tenho que fazer isso. Não. É uma coisa espontânea. Conforme a mente vai mudando, a nova vida vai aparecendo, é uma coisa espontânea. Antigamente brigava com todo mundo, agora não tenho mais prazer em brigar. Não foi eu que, não vou brigar. Não foi isso. A nova vida, a novidade de vida vai brotando dentro de mim. E eu vou me desvencilhando de tudo aquilo que é morte, lentamente, conforme eu vou aprendendo, vai se manifestando exteriormente. A sua liberdade, ela é medida pelo teu conhecimento. Não esqueça isso, conhecimento é a coisa mais importante, conhecimento do Evangelho, é a coisa mais importante que uma pessoa pode ter. Só mais um verso então, vamos lá. Desculpe, eu falei primeiro aos Coríntios, é segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram.
E ele morreu por todos para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí ele diz, assim que nós daqui em diante, repare bem, a ninguém conheçamos segundo a carne. O que ele está dizendo? O que é conhecer segundo a carne? Quando eu não conhecia o Evangelho, eu tinha uma mente atrapalhada, eu via a vida segundo a carne, segundo a vida comum, a coisa era confusa. Entende? Tudo que eu via era o comportamento das pessoas, certo ou errado. Eu também estava envolvido em toda a escuridão. Mas agora que eu fui liberto, morri para o pecado, sou uma nova criação, eu não tenho mais que andar com essa cabeça humana, olhando as coisas segundo a carne. Quando eu andava segundo a carne, eu só via os defeitos das pessoas, tinha rixa com um monte de gente, era briguento com um monte de gente, zombava de um monte de gente. Agora eu não ando mais segundo a carne, eu não tenho mais essa visão humana, destrutiva, eu não posso ver ninguém mais e andar segundo a carne. Aí ele continua dizendo, olha, assim que nós, verso 16, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Agora ele fecha dizendo isso. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? É uma nova criação, é uma nova criatura, começou tudo novo. As coisas antigas, olha lá, as coisas antigas acabaram na cruz, tudo isso se passou e eis que se fizeram novas. Então ele diz, o amor de Cristo nos constrange julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para aqueles que estão vivos, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Então nós vivemos para Deus agora. Nós estamos vivos para Deus. Deus olha para nós e não vê mortos, ele vê vivos. Nós vivemos para Deus agora, não significa que eu vou ficar assim o tempo todo, não. Eu vou tendo a minha vida comum. Mas antes, eu fazia tudo isso só para mim. Agora a minha vida, tudo que eu faço se tornou uma coisa, conversa para Deus. A direção é Deus, tudo é para Deus. Antes a minha família era minha, tudo, tal. Mas agora tudo é para Deus. Ainda que alguns da família nem creiam como eu creio. Eles nem acreditam, nem na igreja estão. Mesmo assim, tudo agora, nós vivemos de que forma? Nós vivemos para Deus. Se você for na praia, é pecado ir na praia? Não. Mas se você for lá, você vive lá para Deus. Se o jovem está jogando uma bola, qual o problema de jogar bola? Tem que jogar. Quiser eu jogar, estou velho, não aguento mais. Mas está vivendo para Deus. Está recebendo os netos em casa, está vivendo para Deus. Está assistindo o jogo lá do seu time, está vivendo para Deus. Só não brigue com a esposa, mas se brigar, está vivendo para Deus. Nós vivemos para Deus, nós estamos vivos. Saímos do meio da morte e estamos completamente mortos para quê? Mortos para o pecado. Então ele fala assim, se considere morto para o pecado. Então nós morremos para tudo isso. E nós estamos vivos para Deus. E olha lá, e assim se alguém está em Cristo, é o quê? É a nova criação, as coisas velhas, tudo aquilo se passou. E eis que tudo se fez novo. Nós vivemos em novidade de vida. Recebe essa palavra de hoje? Fala assim, amém. Amém. Vamos ficar em pé um pouquinho para terminarmos. E vamos orar mais uma vez. Ó Deus querido, a tua palavra é a verdade, Senhor. E é o teu Espírito que nos faz entender por dentro. E essa novidade de vida, ela vem com uma mentalidade nova, um entendimento novo. Não é por esforço, é por conhecimento, Senhor. Antes a gente não sabia lidar com as pessoas, mas com a sabedoria do Evangelho a gente sabe lidar com as pessoas agora, Senhor. Antes nós éramos desrespeitosos, mas hoje com a novidade de vida a gente aprende a respeitar, Senhor. Assim que isso seja uma realidade dentro de cada um de nós, e não somente nós, aqueles irmãos queridos lá do YouTube, que fazem parte dessa igreja,
que seja uma realidade e revelação essa palavra para eles. Assim oramos acreditando pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Vamos aplaudir bem forte, vai, glória a Deus. Amém.